tiver pautado seu curso de acordo com a ciência divina, há de perseverar até o fim. À medida que o conhecimento material diminuir e a compreensão espiritual aumentar, os objetos reais serão percebidos mentalmente, em vez de materialmente. Glória do reino dos 1000 anos. Durante esse conflito final, mentes maldosas esforçar-se-ão para achar meios de causar mais males, mas os que discernem a ciência cristã porão um freio ao crime. Ajudarão a expulsar o erro. Manterão a lei e a ordem, e aguardarão alegremente a certeza da perfeição final. Em realidade, quanto mais minuciosamente o erro simular a verdade, e mais a assim chamada matéria se assemelhar à sua essência, ou seja, à mente mortal, tanto mais impotente se tornará o erro como crença. Segundo a crença humana, o raio é violento e a corrente elétrica veloz. Na ciência cristã, porém, a velocidade de um e o choque da outra se tornarão inofensivos. Quanto mais destruidora se tornar a matéria, tanto mais evidente se tornará a sua nulidade, até que a matéria atinja seu zênite mortal na ilusão, e desapareça para sempre. Quanto mais uma crença errônea se aproximar da verdade, sem transpor o limite que, tendo sido destruída pelo amor divino, deixe de ser até mesmo uma ilusão, tanto mais madura ficará para a destruição. Quanto mais material a crença, tanto mais óbvio seu erro, até que o Espírito Divino, supremo na sua esfera de ação, domine toda a matéria, e o homem se ache na semelhança do Espírito, seu ser original. Semelhanças perigosas às verdades mais patentes atraem contra si um maior número de falsidades, porque fazem sair o erro de seu esconderijo. É preciso coragem para declarar a verdade. Porque quanto mais alto a verdade levantar a voz, tanto mais alto o erro gritará, até que seus sons inarticulados sejam silenciados para sempre no esquecimento. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Esse trecho das Escrituras indica que toda a matéria desaparecerá ante a supremacia do Espírito. O cristianismo está novamente demonstrando a vida que é a verdade, e a verdade que é a vida, pela obra apostólica de expulsar o erro e de curar os doentes. A terra não tem compensações para as ainda rejeitado o cristianismo, perseguições que acompanham um novo passo no cristianismo, mas a recompensa espiritual dos perseguidos está assegurada pela elevação da existência acima da discórdia mortal e pelo dom do amor divino. O profeta de hoje avista no horizonte mental os sinais destes tempos, o reaparecimento do cristianismo que cura os doentes e destrói o erro, e nenhum outro sinal será dado. O corpo não pode ser salvo a não ser pela mente. A ciência do cristianismo é mal interpretada por uma época material, pois é a influência curativa do espírito, não dos espíritos, influência que os sentidos materiais não podem compreender e que só pode ser discernida espiritualmente. Credos, doutrinas e hipóteses humanas não exprimem a ciência cristã, muito menos podem demonstrá-la. Presságios espirituais para além das frágeis premissas das crenças humanas, acima do domínio cada vez mais frouxo dos credos, a demonstração da cura cristã pela mente permanece como ciência revelada e prática. Imperiosa, atravessa todas as idades, como revelação que Cristo fez da verdade, da vida e do amor, revelação que permanece inviolada para ser compreendida e posta em prática por todos os homens. Revelação da ciência durante séculos, ou por outra, desde sempre, a ciência natural não foi considerada como parte de qualquer religião, sem excetuar o cristianismo. Mesmo hoje, há multidões que são de opinião que aquilo a que chamam ciência não tem propriamente qualquer conexão com a fé e a piedade. Os ensinamentos de Cristo não estão envoltos em mistério, nem são teóricos e fragmentários, mas práticos e completos. E por serem práticos e completos, não estão privados de sua vitalidade essencial. Ali à ciência a toda religião um modo de se aprender a conhecer a imortalidade e a vida. Não é eclesiástico, mas cristão, não é humano, mas divino, não é físico, mas metafísico, não é material, mas cientificamente espiritual. A filosofia humana, a ética e a superstição não oferecem princípio divino demonstrável algum, pelo qual os mortais possam escapar do pecado. Contudo, escapar do pecado é o que a Bíblia exige. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, diz o apóstolo, e em seguida acrescenta, porque Deus é quem efetua em vos tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 12, 13. A verdade forneceu a chave do reino, e com essa chave a ciência cristã abriu a porta da compreensão humana.
Ninguém pode forçar a fechadura nem entrar por outra porta. Os ensinamentos comuns são materiais, e não espirituais. A ciência cristã ensina somente o que é espiritual e divino, e não o que é humano. A ciência cristã é infalível e divina. O conceito humano das coisas erra, porque é humano. A chave do reino. As pessoas que adotam a teosofia, o espiritismo, ou o hipnotismo, talvez possuam naturezas mais elevadas do que as de algumas outras que lhes rejeitam as crenças errôneas. Por isso não contesto o indivíduo, mas o sistema errôneo. Amo a humanidade e continuarei a trabalhar e a perseverar. As correntes calmas e fortes da verdadeira espiritualidade, cujas manifestações são a saúde, a pureza e a emulação do próprio eu, tende a aprofundar a experiência humana, até que se veja que as crenças da existência material não passam de insolente imposição, e que o pecado, a doença e a morte cedem o lugar, para sempre, à demonstração científica do Espírito Divino e ao homem de Deus, homem este espiritual e perfeito. Capítulo 5. Desmascarado o magnetismo animal. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Jesus. O mesmerismo ou magnetismo animal foi pela primeira vez dado a conhecer por Mesmer, na Alemanha, em 1775. De acordo com a Enciclopédia Americana, considerava ele essa suposta força, que, segundo dizia, podia ser exercida por um organismo vivo sobre outro, como um meio de aliviar a doença. Suas proposições eram as seguintes. Primeiras investigações. Existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a terra e as coisas animadas. Os corpos animais são susceptíveis à influência desse agente, influência essa que se dissemina por meio da substância dos nervos. Em 1784, o governo francês ordenou à Faculdade de Medicina de Paris que investigasse a teoria de Mesmer e apresentasse um relatório sobre ela. De acordo com essa ordem, foi nomeada uma comissão, e Benjamin Franklin foi um de seus membros. Essa comissão submeteu ao governo o seguinte parecer. No tocante à existência e à utilidade do magnetismo animal, chegamos à conclusão unânime de que não há prova da existência do fluido magnético animal. Que os efeitos violentos que se observam na prática pública do magnetismo são devidos a manipulações ou à excitação da imaginação e às impressões produzidas sobre os sentidos, e que há mais um fato a registrar na história dos erros da mente humana, e uma importante experiência acerca do poder da imaginação. Em 1837, foi nomeada uma comissão de 9 pessoas, entre as quais figuravam Hooks, Boulaud e Cloquet, que examinaram, durante várias sessões, os fenômenos exibidos por um reputado clarividente. O parecer deles apresentou os seguintes resultados. Clarividência, magnetismo. Os fatos que haviam sido prometidos por Monsieur Bernard magnetizador como conclusivos e adequados para projetar luz sobre questões fisiológicas e terapêuticas, não são certamente conclusivos a favor da doutrina do magnetismo animal, e nada têm em comum com a fisiologia nem com a terapêutica. Esse parecer foi adotado pela Academia Real de Medicina de Paris. As observações pessoais da autora acerca da ação do magnetismo animal convencem-na de que esse não é um agente curativo, e que seus efeitos sobre aqueles que o praticam, e sobre seus sujeitos que não lhe resistem, levam à morte moral e física. Conclusões pessoais. Se o magnetismo animal parece aliviar ou curar a doença, essa aparência é enganosa, visto que o erro não pode suprimir os efeitos do erro. O mal-estar sob o erro é preferível ao bem-estar. Em nenhum caso pode o efeito do magnetismo animal, recentemente chamado hipnotismo, ser outra coisa senão o efeito da ilusão. Qualquer benefício aparente que se derive dele é proporcional à fé que se tem na magia esotérica. O magnetismo animal não tem fundamento científico, porque Deus governa tudo o que é real, harmonioso e eterno, e seu poder não é nem animal nem humano. Como a base do magnetismo animal é uma crença, e essa crença é de natureza animal, na ciência um magnetismo animal, mesmerismo, ou hipnotismo é meira negação, que não possui nem inteligência, nem poder, nem realidade, e para os sentidos é um conceito irreal da assim chamada mente mortal. Meira negação há uma só atração real, a do espírito. O apontar da agulha magnética para o polo simboliza esse poder que abrange tudo, ou seja, a atração de Deus, a mente divina.
Os planetas não têm maior poder sobre o homem do que sobre o Criador deste, pois que Deus governa o universo. Mas o homem, que reflete o poder de Deus, tem domínio sobre toda a Terra e suas hostes. As formas brandas do magnetismo animal estão desaparecendo e seus aspectos agressivos vêm à tona. Os teares do crime, ocultos nos escaninhos escuros do pensamento mortal, estão tecendo a toda hora tramas mais complicadas e sutis. Tão secretos são os métodos atuais do magnetismo animal, que fazem cair esta geração na armadilha da indolência, e produzem, em relação ao assunto, exatamente aquela apatia que o criminoso deseja. O que se segue é um extrato do Boston Herald. Agentes secretos. O mesmerismo é um problema que não se presta a fácil explicação e desenvolvimento. Implica o exercício de um domínio despótico, e é muito mais provável que quem o exerça o empregue antes de modo abusivo para com o indivíduo ou a sociedade, do que de outro modo. A humanidade precisa aprender que o mal não é poder. Seu pretenso despotismo é apenas uma fase do nada. A ciência cristã desmantela o reino do mal, e promove no mais alto grau, a afeição e a virtude nas famílias, e portanto, na comunidade. O apóstolo Paulo refere-se à personificação do mal como o Deus deste século, e ainda a define como vergonha e astúcia. Sim, palavra que em inglês significa pecado, era o Deus da lua dos assírios. Despotismo mental. A destruição das pretensões da mente mortal, pela ciência, graças à qual o homem pode escapar ao pecado e à mortalidade, abençoa toda a família humana. Como no começo, entretanto, essa libertação não se manifesta cientificamente no conhecimento tanto do bem como do mal, pois este último é irreal. Liberação de forças mentais. Por outro lado, a ciência da mente é de todo separada de qualquer conhecimento incompleto que não lhe seja pertinente, porque a ciência da mente é de Deus e demonstra o princípio divino, que põe em execução só os propósitos do bem. O máximo do bem é o Deus infinito e sua ideia, o tudo em tudo. O mal é uma mentira hipotética. Na ciência cristã, magnetismo animal ou hipnotismo é o termo específico para o erro, ou seja, a mente mortal. É a crença errônea de que a mente esteja na matéria, e que seja tanto má quanto boa, que o mal seja tão real como o bem, e mais poderoso. Essa crença não tem uma única qualidade da verdade. Ou é ignorante, ou maligna. A forma maligna do hipnotismo acaba em idiotia moral. As verdades da mente imortal sustentam o homem e aniquilam as fábulas da mente mortal, cujas pretensões vãs e espalhafatosas, como tolas mariposas, chamuscam suas próprias asas e se reduzem a pó. Categoria do erro. Em realidade não há mente mortal, e por conseguinte, nenhuma transmissão do pensamento mortal, nem da força de vontade. A vida e o ser são de Deus. Na ciência cristã o homem não pode fazer transmissão de pensamento. Mal algum, porque os pensamentos científicos são pensamentos verdadeiros, que passam de Deus ao homem. Quando ambos, a ciência cristã e o magnetismo animal, forem compreendidos como o serão em data não distante, veremos por que a autora deste livro foi tão injustamente perseguida e caluniada por lobos disfarçados em ovelhas. Agassiz, o célebre naturalista e escritor, disse com acerto: toda grande verdade científica passa por 3 fases. Primeiro, o povo diz que ela está em contradição com a Bíblia. Depois, que fora descoberta anteriormente. Por último, diz que sempre acreditou nela. A ciência cristã vai ao fundo da ação mental, e revela a teodiceia que indica o acerto de toda a ação divina como emanação da mente divina, e o consequente erro da assim chamada ação contrária, o mal, o ocultismo, a necromância, o mesmerismo, o magnetismo animal, o hipnotismo. Perfeição do governo divino. A medicina da ciência é a mente divina, e a desonestidade, a sensualidade, a falsidade, a vingança, a malícia, são propensões animais e não são, de maneira alguma, as qualidades mentais que curam os doentes. O hipnotizador emprega um erro para destruir outro. Se ele cura a doença por meio de uma crença, e se foi inicialmente uma crença que causou a doença, temos um caso em que o erro maior vence um menor. Esse erro maior passa a ocupar o terreno, deixando o caso pior do que antes que o erro mais forte tivesse se apoderado dele. Adulteração da verdade. Nossos tribunais tomam em consideração os depoimentos, para com eles provar tanto um motivo como a perpetração de um crime. Não está claro que é a mente humana que tem de levar o corpo a cometer uma ação má. Acaso não é a mente mortal a motivos tomados em consideração, assassina?
As mãos, sem a mente mortal para dirigi-las, não poderiam cometer um assassinato. Os tribunais e os jurados julgam e sentenciam os mortais para refrear o crime, evitar atos de violência ou puni-los. Dizer que esses tribunais não têm jurisdição sobre a mente carnal ou mortal, seria contradizer precedentes e admitir que o poder da lei humana está restrito à matéria, enquanto a mente mortal, ou mal, que é um verdadeiro delinquente, desafia a justiça e é recomendado a clemência. Pode a matéria cometer um crime? Pode a matéria ser punida? Pode separar a mentalidade do corpo sobre o qual os tribunais exercem jurisdição? Em todos os casos, a criminosa é a mente mortal, e não a matéria, e a lei humana julga o crime com acerto, e os tribunais, para serem justos, pronunciam a sentença de acordo com o móvel do crime. Crimes mentais. Quando nossas leis chegarem a reconhecer o crime mental, e não mais aplicarem decisões legais exclusivamente a ofensas físicas, estas palavras do juiz Parmenter, de Boston, tornar-se-ão históricas. Não vejo razão por que a metafísica não seja tão importante para a medicina como para a mecânica ou a matemática. Decisão importante: todo aquele que, tal qual um criminoso foragido, usa seus poderes mentais desenvolvidos a fim de cometer novas atrocidades, sempre que a oportunidade se lhe oferece, nunca está em segurança. Deus o prenderá. A justiça divina o manietará. Seus pecados lhe serão como pedras de moinho penduradas ao pescoço, que o arrastam às profundezas da ignomínia e da morte. A agravação do erro prediz a destruição deste, e confirma o velho axioma: a quem os deuses querem destruir, primeiro enlouquecem. O mal às soltas. A distância entre a prática médica comum e a ciência cristã é de muitas léguas no rumo da luz, mas no curar, passar do emprego de remédios inane, ou abuso do poder mental, somados ao abuso criminoso da força de vontade humana, é cair do nível humano geral, indo parar no próprio lodo da iniquidade, é trabalhar contra o livre curso da honestidade e da justiça, e resistir em vão contra a corrente que corre para o céu. Assim como os Estados Unidos, a ciência cristã tem sua declaração de independência. Deus dotou o homem com direitos inalienáveis, entre os quais estão o governo de si mesmo, a razão e a consciência. O homem só é propriamente governado por si mesmo quando bem guiado e governado por seu Criador, a verdade e o amor divinos. O verdadeiro governo de si mesmo. Os direitos do homem são violados quando se interfere na ordem divina, e o transgressor mental incorre no castigo divino que esse crime merece. Possa esta época, que está julgando a ciência cristã, sancionar tão somente aqueles métodos que sejam demonstráveis na verdade e conhecidos por seus frutos, classificando todos os outros, como o fez S. Paulo em sua grande epístola aos Gálatas, quando escreveu o seguinte: métodos certos. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, homicídios, bebedices, glutonárias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Capítulo 6. A ciência, a teologia e a medicina. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus. No ano de 1866, descobri a ciência do Cristo, ou leis divinas da vida, da verdade e do amor, e dei à minha descoberta o nome Christian Science. Deus, por sua mercê, vinha me preparando durante muitos anos para a recepção desta revelação final do princípio divino absoluto da cura mental científica. Descoberta a ciência cristã, esse princípio apodíctico aponta para a revelação de Emanuel, isto é, Deus conosco, a eterna presença soberana que aos filhos dos homens livra de todos os males de que a carne é herdeira. Graças à ciência cristã, a religião e a medicina ficam imbuídas de uma natureza e essência mais divinas. Novas asas são dadas à fé e à compreensão, e os pensamentos se familiarizam inteligentemente com Deus.
Missão da ciência cristã. Quando sentimos incessantemente a falsa consciência de que a vida é inerente ao corpo, e não obstante nos lembramos de que em realidade Deus é nossa vida, talvez com razão tremamos ante a perspectiva daqueles dias em que teremos de dizer, não tenho neles prazer. Descontentamento com a vida. De onde me veio esta convicção celestial, antagônica ao testemunho dos sentidos físicos? De acordo com S. Paulo, foi o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Foi a lei divina da vida e do amor que me desvendou o fato demonstrável de que a matéria não possui nem sensação nem vida, que as experiências humanas mostram a falsidade de todas as coisas materiais, e que os anseios imortais, o preço que se paga para conhecer o amor, estabelecem o truísmo de que o único sofredor é a mente mortal, pois a mente divina não pode sofrer. Cheguei às minhas conclusões deixando que a evidência dessa revelação se multiplicasse com certeza matemática, e que a demonstração menor provasse a maior, assim como o produto de 3 multiplicado por 3, sendo igual a 9, prova conclusivamente que 3 vezes 3 duodecilhões tem que ser 9 duodecilhões, nenhuma fração a mais, nenhuma unidade a menos. Evidência demonstrável quando eu estava aparentemente nos confins da existência mortal e já me achava na sombra do vale da morte. Aprendi estas verdades na ciência divina, que todo ser real está em Deus, a mente divina, e que a vida, a verdade e o amor são todo-poderosos e sempre presentes. Que o oposto da verdade, chamado erro, pecado, doença, enfermidade, morte, é o falso testemunho do errôneo sentido material, de que haja mente na matéria. Que esse conceito errôneo produz, segundo a crença, um estado subjetivo da mente mortal ao qual essa mesma mente, assim denominada, chama matéria, excluindo desse modo o verdadeiro conceito do espírito. Luz que resplandece nas trevas minha descoberta de que a mente mortal falível, por erro chamada mente, produz todo o organismo e toda a ação do corpo mortal, pôs meus pensamentos a trabalhar em novos rumos, e guiou-me novos rumos do pensamento. A demonstração da proposição de que a mente é tudo, e a matéria nada é, como fator principal na ciência da mente. A ciência cristã revela de modo incontestável que a mente é tudo em tudo e que as únicas realidades são a mente e a ideia divinas. Esse grande fato, entretanto, não é visivelmente apoiado por evidências perceptíveis, até que seu princípio divino seja demonstrado mediante a cura dos doentes, e assim provado absoluto e divino. Uma vez vista essa prova, não se pode chegar a nenhuma outra conclusão. Evidência científica. Durante 3 anos após minha descoberta, procurei a solução desse problema da cura pela mente, examinei as escrituras e quase não li outra coisa. Conservei-me afastada da sociedade, e dediquei meu tempo e minhas energias a descobrir uma regra positiva. A pesquisa foi doce, calma e animada pela esperança, não egoísta nem deprimente. Eu sabia que o princípio de toda ação harmoniosa da mente é Deus, e que as curas nos tempos do primitivo tratamento cristão se efetuavam por uma fé santa e enaltecedora. Precisava, porém, conhecer a ciência dessas curas e cheguei a conclusões absolutas graças à revelação divina, à razão e à demonstração. A revelação da verdade veio-me à compreensão aos poucos, e evidentemente pelo poder divino. Quando uma nova ideia espiritual é dada ao mundo, cumpre-se novamente a palavra profética de Isaías. Um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso. Pesquisa solitária. Jesus disse, certa vez, de seus ensinamentos: o meu ensino não é meu, e, sim, daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. João 7, 16, 17. As 3 grandes verdades do Espírito: a onipotência, a onipresença e a onisciência, o Espírito a possuir todo o poder, a encher todo o espaço, a constituir toda a ciência, contradizem para sempre a crença de que a matéria possa ser real. Essas verdades eternas revelam a existência primordial como a realidade radiante da criação de Deus, na qual tudo quanto ele fez é declarado bom por sua sabedoria. Compreendida a totalidade de Deus, foi assim que vi, como nunca dantes, a terrível irrealidade chamada o mal. A equipolência de Deus trouxe à luz outra gloriosa proposição, a perfectibilidade do homem e o estabelecimento do reino dos céus na terra. Ao seguir essas diretrizes da revelação científica, a Bíblia foi meu único livro-texto. As Escrituras foram iluminadas. A razão e a revelação foram reconciliadas, e mais tarde a verdade da ciência cristã foi demonstrada.
Nenhuma pena ou língua humana ensinaram-me a ciência contida neste livro Ciência e Saúde, e nem língua nem pena podem destruí-la. Este livro pode ser deturpado por uma crítica superficial ou por estudantes descuidados ou maldosos, e as ideias nele apresentadas podem temporariamente ser mal empregadas e desvirtuadas, mas a ciência e a verdade nele contidas permanecerão para sempre, a fim de serem discernidas e demonstradas. Fundamentos bíblicos. Jesus demonstrou o poder da ciência cristã para curar a mente e o corpo mortal. Esse poder, porém, perdeu-se de vista, e tem de ser de novo discernido, ensinado, e demonstrado espiritualmente de acordo com o mandamento de Cristo, por meio de sinais que se seguem. Sua ciência tem de ser percebida por todos os que creem em Cristo e compreendem espiritualmente a verdade. A demonstração perdida e achada. Nenhuma analogia existe entre as vagas hipóteses do agnosticismo, do panteísmo, da teosofia, do espiritismo ou do milenarismo e as verdades demonstráveis da ciência cristã, e verifico que a vontade ou a razão sensória da mente humana é oposta à mente divina, tal como esta se expressa através da ciência divina. Antagonistas místicos. A ciência cristã e natural, mas não física. A ciência de Deus e do homem não é mais sobrenatural do que a ciência dos números, embora haja quem lhe negue o direito ao nome de ciência, por afastar-se do reino do físico, como precisa fazê-lo a ciência de Deus, o Espírito. O princípio da metafísica divina é Deus. A prática da metafísica divina é a utilização do poder da verdade sobre o erro. Suas regras demonstram sua ciência. A metafísica divina inverte as hipóteses deturpadas e físicas quanto à divindade, do mesmo modo que a explicação da óptica rejeita a imagem incidental ou invertida, e mostra o que essa imagem invertida deve representar. Ilustração da ciência pela óptica. Um prêmio de 100 libras oferecido pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, pelo melhor ensaio sobre a ciência natural, ensaio destinado a contrabalançar a tendência da época, de atribuir efeitos físicos à